Bom, então, uma vez solto e sob liberdade condicional, com aquela situação de se apresentar à justiça periodicamente, e o Rodney Alcala não somente volta à rotina de vida dele, ele decide utilizar um outro nome, ele começa a se apresentar, e aí ele vai se apresentando com vários nomes diferentes, na verdade, e vai mudando de lugar em lugar para não deixar nenhum tipo de rastro, apesar de ele cumprir essa questão de periodicamente voltar a se apresentar à justiça onde ele deveria. E em julho de 77, ele vai encontrar a sua terceira vítima, de novo, a terceira vítima que nós temos confirmação, porque podem ter tido outras. E essa vítima tem uma curiosidade, a Ellen Jane Hoover, porque ela não era uma pessoa comum, assim, uma pessoa desconhecida. A Ellen era filha de um dos maiores figurões das baladas de Nova York, a gente está falando de um homem que era dono dos principais bares de Nova York, que é o Herman Hoover. E o Herman Hoover pode não ser um nome muito famoso para nós aqui no Brasil, mas só para a gente ter uma ideia, essa vítima, a Ellen Jane, os padrinhos dela eram o Dean Martin e o Sammy Davis Jr., dois dos maiores atores e comediantes da era de ouro de Hollywood. Então ela era uma moça muito rica, influente, conhecida, ela frequentava as baladas do pai, e o que nós temos de informação de como ela conheceu o Rodney é onde a gente vê como é que era o modus operandi desse homem, porque nas anotações de diário dela e de agenda, a última coisa que está anotada é que ela encontraria o fotógrafo John Berger no dia 15 daquele mês. E depois a gente foi descobrir que John Berger era um dos nomes que o Rodney estava utilizando. Então, aparentemente, ao que tudo indica, o Rodney se apresenta a ela numa balada como fotógrafo, e diferente das outras abordagens que ele já tentava seduzir a vítima para algum lugar, no caso da Ellen ele ficou em contato com ela e agendou uma sessão fotográfica com ela. Esse comportamento de fotografias não somente atraía as vítimas, mas também geravam depois provas criminais, porque ele guardava essas fotos como souvenirs. Ele, inclusive, nós temos depoimentos de algumas pessoas que falaram que ele chegava a mostrar as fotos para algumas pessoas dessas vítimas não mortas, eram fotos de ensaios sensuais, mas que na foto, segundo algumas testemunhas, dava para ver que a moça não estava à vontade naquelas fotos, e ele dizia que era o estilo artístico, que era a proposta. Esse fato dele mostrar as fotos, no filme Garota da Vez, nós temos uma cena que é simulada essa situação, onde ele mostra a foto para um participante do programa. Eu digo simulada porque ele não mostrou nenhuma foto para nenhum participante do programa. É inserido esse comportamento no filme para a gente saber que ele tinha essa prática de mostrar essas fotos para algumas pessoas. Curiosamente, nesse mesmo período de crimes do Rodney Alcala, como eu comentei, a gente estava, especialmente nos Estados Unidos, passando por um costume horrendo, bizarro, de muitos assassinos de garotas, muitos perseguidores e sequestradores de garotas, de meninas, né? Então, nessa mesma região, por exemplo, onde ele cometeu os crimes, outras garotas também apareceram violentadas, estupradas, com um modus operandi muito parecido, que depois foi se descobrir que não tinha sido ele. Essas garotas foram dois primos que ficaram conhecidos como os estranguladores de Hillside. Então, é da mesma época, na mesma região, crimes cometidos com os mesmos traços de crueldade, com assinaturas muito parecidas, né? Não é considerado o que nós chamamos de copycat, que é quando um assassino copia o modus operandi do outro, porque eles eram contemporâneos, ou seja, os dois estavam acontecendo simultaneamente e ainda não havia nenhum registro para que um soubesse do comportamento do outro, né? Então é uma estranha coincidência de um momento dos Estados Unidos e do mundo, na verdade, onde nós não tínhamos nem tanta vigilância em cima das pessoas, onde a prática de mochileiros, de pessoas fugirem de casa era muito grande, e isso dava uma base muito produtiva, infelizmente, para que esses assassinos encontrassem as suas vítimas. E aí, é nesse período, entre 77 e 78, que nós chegamos no fator que vai desencadear o filme produzido pela Netflix, que é a audácia de Rodney Alcala, que neste momento já estava na lista dos mais procurados pelo FBI. Neste momento o rosto dele já tinha saído em vários lugares e ainda assim ele decide se candidatar ao programa The Dating Game. You might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome.
Então vamos falar um pouquinho do Dating Game, esse programa muito célebre, muito famoso nos Estados Unidos durante muitas décadas. Aqui no Brasil foi um formato que o Silvio Santos trouxe para o SBT com o nome de Em Nome do Amor, depois Namoro ou Amizade, era o mesmo estilo. A diferença principal é o formato que no Dating Game todo dia era um candidato que tinha três pretendentes para namorá-lo. Às vezes era um homem e 3 mulheres, às vezes uma mulher e 3 homens. E a ideia do programa é que essa pessoa que está a fim de namorar vai fazendo perguntas e os candidatos vão respondendo, só que eles não se veem. Ela vai escolher a pessoa em cima das respostas e aí no final do programa é revelado o rosto de quem você escolheu. O Rodney Alcala vai participar desse programa então, onde nós temos a candidata a namoro, que é a Cheryl. O filme é dirigido e interpretado pela Anna Kendrick, fazendo o papel de Cheryl. Ela faz uma pequena alteração, que a Cheryl original é com S, a do filme é com C. Essa alteração é, na verdade, já para sugerir que o filme não se baseia em quem é a Cheryl. Isso por 2 motivos. A Cheryl ela foi protegida pelo programa de proteção à testemunha. A gente não tem muita informação sobre ela decidiu e optou também pelo anonimato. Então, a Anna Kendrick não tinha como fazer uma biografia ou algo que fosse muito fidedigno a quem era aquela pessoa. Então, ela cria uma personagem dentro daquela situação. Eu vou comentar ainda hoje no finalzinho quais são os fatos que o filme acerta e erra de acordo com os fatos reais. No programa original, a Cheryl então tem 3 candidatos e o Rodney é o candidato de número 1. E o Rodney começa a ser extremamente engraçado, fazendo piadinhas de duplo sentido. A plateia vai ficando muito mais pro lado dele do que pro dos outros. E isso facilita a Cheryl escolher ele como candidato final. E essa situação é a grande curiosidade, porque por um momento esse homem que tinha a tendência de escolher mulheres para estuprá-las e matá-las, praticamente escolheu a próxima vítima num programa de televisão na frente de todo mundo. A sorte da Cheryl é que no programa de TV, assim que ela escolhe, que é revelado quem é, que ela olha no olho dele, ela, de acordo com a produtora do programa, ela conta para a produtora que ela sentiu um calafrio muito estranho, teve um mau pressentimento e pediu para a produtora para não dar sequência no encontro, porque no programa o prêmio era que o casal teria o encontro e um passeio dado de presente pela produção. E ela fica um pouco preocupada porque ela não sente a vontade do lado dele assim que ele a abraça. E ela pergunta para a produtora se ela era obrigada a receber o prêmio. Né? E a produtora diz que não, que ela não é obrigada, então ela não chega a ter nenhum encontro com Rodney Alcala na vida real, o que livra a Cheryl de ser uma possível vítima desse homem. Uma curiosidade que o filme não diz e que muitas pessoas levantam é como é que um homem que era um dos mais procurados pelo FBI, uma pessoa que o rosto tinha saído em vários jornais, como é que ele vai participar de um programa de TV abertamente e a emissora não faz nada? E aí a gente descobre, né, hoje em dia parece até um pouco absurdo, mas naquela época ninguém fazia pesquisa de absolutamente nada, a gente ainda não tinha bancos de dados tão confiáveis ou mesmo acessíveis por conta de internet, né? Então a emissora não fez nenhum tipo de pesquisa, nunca tinha feito na verdade, de nenhum candidato. Então Rodney chega num programa de TV em rede nacional sem a emissora fazer nenhum tipo de background sobre ele. Né? E pra gente ter noção do tamanho desse programa, pra gente entender que a gente não tá falando de uma emissora pequena, algumas pessoas que já participaram do Dating Game, que eu puxei pra gente saber nomes, foi Michael Jackson, Arnold Schwarzenegger e Sally Fields. Eles foram candidatos a escolher namorados neste programa de TV, então não era um programa de pouca repercussão.